Olá pessoal, aqui é Beatriz da Empreender América e hoje eu quero começar uma série de vídeos com vocês a respeito do visto de turista, que é o visto mais popular dos Estados Unidos, que é o visto B1, B2, né? Ele é conhecido como visto de turista, o nome técnico dele é visto de visitante. Ele é um visto de não imigrante, ou seja, que a pessoa tem que ir com a expectativa de voltar para o país de origem dela. E a gente vai tirar umas dúvidas gerais a respeito desse visto nos próximos vídeos. Então me acompanha. Para fazer essa análise e a descrição desse visto com as informações básicas que você precisa, eu vou utilizar esse documento que está aí na tela, que é o e-book que nós criamos com as principais dúvidas a respeito do visto de turista. Nós vamos então um a um, tópico por tópico, revisar com você para você saber tudo o que você precisa antes de viajar ou já estando nos Estados Unidos. Se você precisa resolver algum pepino ou está com alguma dúvida, você precisa conhecer essas informações. Então vamos lá, aqui está o meu contato, esse número está desatualizado, mas a gente vai colocar aqui embaixo para você, na descrição do vídeo, todas as informações de contato, tá? Então o primeiro tópico é, eu preciso de um visto para entrar nos Estados Unidos? Muito se falou sobre a questão de uma relação política entre Brasil e Estados Unidos, onde chegariam a firmar um acordo em que cidadãos brasileiros pudessem entrar nos Estados Unidos sem a necessidade de visto prévio, né? Que eles possam vir para os Estados Unidos, entrar dentro do aeroporto e aí passar pela avaliação da imigração e ser autorizada a entrada ou não. É assim que nós brasileiros temos a oportunidade de fazer na União Europeia, e isso seria discutido com os Estados Unidos também. Isso nunca se deu de fato. A verdade é que os Estados Unidos ainda solicitam um visto prévio, ou seja, você tem que estar fora do território americano para solicitar o seu visto de entrada. Você não pode entrar sem nenhum visto. Então, aquele imigrante, aquele viajante que entrar nos Estados Unidos sem nenhum tipo de visto, se for brasileiro, e a maioria dos países, ele é considerado imigrante ilegal. Ou seja, se ele não passar pelas portas naturais de entrada e não passar pela averiguação da imigração, ele é considerado um ilegal. Essa é uma diferença interessante da gente conhecer, que existe uma diferença entre imigrante ilegal e imigrante fora de status, ou seja, aquela pessoa que entrou com visto, mas ela ficou mais tempo do que o permitido dentro do país. Então essa é uma distinção que a gente precisa conhecer. Então aquelas pessoas que passam pelas entradas através do México, de forma clandestina e não passa por uma averiguação da imigração, esses são considerados os ilegais, tá bom? Então, é preciso ou não é preciso? Sim, geralmente um cidadão de países estrangeiros que deseja entrar nos Estados Unidos deve primeiro obter um visto não imigrante para estadia temporária ou visto de imigrante para residência permanente. Esses vistos, geralmente, o mais comum deles é o B1, o B2, que é o visto de visitante temporário, né? São dois vistos em um, que é o B1 e o B2. Eu vou explicar a diferença deles, vou te explicar como que você deve proceder no aeroporto ou em qualquer lugar que você for entrar, né? Se você for entrar de carro, no ponto de imigração para declarar o motivo da sua entrada. Existe uma diferença entre os dois, tá? Mas existem alguns que não precisam de visto. Tem gente que não precisa. Quem são essas pessoas? As pessoas que se encaixam no programa de Visa Waiver, mais conhecido como liberação de visto, né? E existem alguns países específicos que, se você tiver o passaporte desse país, você pode entrar diretamente. Aqui está a lista completa de países que, se você tiver algum passaporte, você pode entrar sem o visto prévio. Então, se você, por exemplo, tem um visto da União Europeia, você pode entrar através com visto do Waiver Program. Ele é diferente de um visto de turista comum. Por quê? Porque ele é mais curto. A pessoa que entra sem um visto prévio, ela não pode ficar 6 meses nos Estados Unidos
que é o comum liberado pela imigração para quem está com visto de turista. Essas pessoas só podem ficar no país 3 meses e aí precisam fazer a sua extensão se quiserem ficar mais, sua extensão de visto. Vou ter um vídeo específico a respeito de extensão de visto. Mas, no caso dessas pessoas, elas têm essa facilidade de entrar no país sem precisar tirar o visto prévio, mas elas podem ficar menos tempo. Então, tá aqui algumas: Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Chile, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, etc. Então, são vários cidadãos de vários países diferentes que podem entrar sem precisar tirar visto prévio. Se você é um cidadão brasileiro, você precisa tirar um visto prévio para entrar nos Estados Unidos, seja qual visto for, mas você precisa chegar lá com o visto no seu passaporte. Se você tem um passaporte desses países, dupla cidadania, você pode entrar sem precisar passar pela entrevista na embaixada e tirar o seu visto antes, tá ok? Esse foi o primeiro vídeo a respeito do visto de turista. Espero que vocês tenham gostado. Na sequência, eu vou falar sobre o visto B1 e B2, que são 2 vistos em um, qual a diferença e o que é permitido fazer com esse visto, ou seja, qual o propósito desse visto, como você deve utilizá-lo para entrar aqui nos Estados Unidos, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Por favor, se você gostou, achou alguma informação aqui interessante e útil, por favor, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você acompanhe essa série de vídeos, tá bom? Um abraço e até a próxima!